E aí eu ia te perguntar, você trabalhou por tantos anos como grandes empresas, diretoras, grandes cargos, sempre com um crachá lá, né? E uma coisa que você falou é verdade, porque você conversa com executivos de grandes empresas, muitas vezes o sobrenome deles é o da empresa. Deixa de ser Flávia Camanho e vira Flávia Itaú. Flávia Itaú. Rola, não rola? Nossa, assim, foi muito difícil. A experiência, eu brinco que nessa última cadeira que eu sentei, tinha uma mulher que me dava morangos picados com mel às 4 da tarde. Eu preciso disso, cara. Entendeu? Então, isso já não existe mais, né? Se eu quiser um morango, eu vou ter que descer, ir atravessar a rua, buscar o morango, voltar, lavar, cortar e tacar o mel em cima, se eu quiser comer, se der tempo. E lavar depois. E lavar a louça no final. Porque senão junta a formiga e eu que vou matar a formiga no dia seguinte. Então, assim... Aí no dia seguinte você não vai comer morango porque deu trabalho. Foi muito louca. Assim, eu acho que tudo isso que eu estou contando, de ter ido para o Vale do Silício, começou a incutir em mim uma coisa, cara, e se eu fizesse do meu jeito? Eu acho que eu comecei a ter muita opinião sobre tudo. Assim, comecei a viajar, ver o mundo. Uma das coisas que eu tive uma sorte grande de ter líderes incríveis na minha história. Eu tive o Abílio Diniz de perto, tive o Roberto Setúbal de perto, Alfredo Setúbal de perto, tive o Fábio Barbosa, tive a Duda Kertz, que foi a presidente da Johnson, o Roberto Marques, que hoje é o presidente do Global da Natura. Então, esses caras muito perto, porque eu cuidava de desenvolvimento de liderança. Então, e muito atenta ao que esses caras faziam, como faziam. E o Abílio, eu lembro uma das coisas que outro dia eu contei isso para ele, num podcast que a gente fez junto. Ele falava assim, Flávia, não lê o livro, vai conhecer o cara. Ele falava assim, quem é o cara que escreveu o livro que você mais admira? Vai atrás dele, vai aprender da pessoa, essa pessoa existe. Aprende do cara, aprende direto, investe em dinheiro. E eu fiz uma coisa que fez uma diferença grande na minha história, que foi, todos os anos da minha carreira, eu fiz um curso internacional. Até meus filhos falam assim, mãe, onde é o curso? Quer dizer, as férias. Porque eu falava, férias, a mamãe já volta. Ia fazer um curso. Então, assim, eu fazia um curso internacional ferrado de uma grande universidade, ou buscar um grande pensador. Então, eu estudei com o Rancharan para falar de execution, fui conhecer o Stephen Covey para falar de liderança, fui conhecer o Barrett, que é o cara de valores que mais admirava. Então, eu investia nessas coisas. Conhecia a Michelle Obama, a Oprah, a Malala. Então, assim, cara, eu quero ouvir dos seres humanos que estão transformando esse caminho. E aí eu tinha um repertório enorme de conhecimento dentro de uma caixa, de um papel corporativo. E na última cadeira, que era a head do Family Office, e tinha um papel que eu não podia existir, porque eu representava uma família empresária, então eu não podia ter Instagram, não podia dar entrevista. Eu brinco que quando eu comecei a empreender, a frase que eu mais ouvia era, onde você estava? Né? Tipo, se a pessoa sabe tudo isso, onde é que ela estava? Ela estava escondida embaixo de um porão, trabalhando, porque não podia existir, porque eu tinha um papel de representatividade em nome daquela família, eu tinha termos de confidencialidade. Eu vou falar uma coisa engraçada, mas minhas amigas falam, ela deve ser prostituta, porque toda vez que perguntava, o que você trabalha? Veja bem, não, é carro bom, tudo direito, mas ela nunca sabe ninguém pode saber o que ela faz, né? Ela fica, veja bem, porque eu não podia contar a natureza do meu trabalho, porque eram reuniões de conselho, todas as coisas que estavam sendo discutidas eram confidenciais e tal. Então, eu estava naquele lugar, eu tenho muito repertório, muita coisa para fazer, não posso falar em nome dessa organização e tenho muita vontade de falar em nome do que eu acredito de desenvolvimento humano. Resolvi empreender e foi a coisa menos óbvia de todas, porque como eu vinha de family business, e family business do Brasil ninguém sabe, então assim, pouquíssima gente sabe fazer este trabalho, era óbvio e notório que as grandes consultorias iam me contratar. E foi uma guerra das consultorias de propostas financeiras loucas, maravilhosas. E eu olhava, eu não vou ler esse número, senão eu vou me perverter. E eu falava, eu quero tentar ficar sozinha, eu quero experimentar. Eu comecei o caminho foi montar um escritório, nada a ver, né? Mas eu falei, vou montar um escritório. A hora que eu tiver o escritório... E foi em casa ou... Não, eu peguei... meus pais tinham alguns com crise e tudo mais, eles tinham uma série de escritórios desocupados, e eu peguei um no Itaim e falei, eu posso decorar ele e tipo, fazer um acampamento? Aqui, pode? Um low budget, comprando tipo, os móveis da madrugada vai lá, e levando coisa de casa e tal. Bom, montei um escritório.
Montei o escritório e falei, agora eu vou começar a atender coaching, que eu também é outra coisa que eu gosto de falar. Eu sou coach da época que isso não era um demérito, sabe? Não era junto com o design de sobrancelha, era só coaching a formação. Então, assim, eu sou psicóloga de formação, fiz uma porrada de formação em coaching, sou coaching de... Eu sempre conto do Nizam Guanais, porque é o que mais é o que fala para os outros. Mas sou coaching de figuras chaves, importantes, mas o coach foi caindo nesse lugar horroroso de tipo, quase... O Nizam fala, não diga que você é coach, não é legal, não é bom para você. Então, assim, falei, vou começar assim, empreender atendendo coach, que é uma coisa que eu tenho segurança que vai entrar uma grana, e tentar experimentar a Flux. Vou tentar montar a Flux e vou desenhar um programa na Flux. No final das contas, o programa deu muito certo, só que essa sensação de não existir, porque o mundo não te aceita se você não tem... Num primeiro momento, a falta desse sobrenome corporativo é bizarra. Uma das coisas que eu brinquei, logo, o primeiro artigo que eu escrevi foi: o LinkedIn te pergunta, né? Você vai preencher o LinkedIn para você existir. Cargo. Qual é o meu cargo numa coisa que eu acabei de abrir? Tinha eu como funcionária, Flux Institute, sou owner, sou CEO da Flux. Existia um certo demérito naquilo. Então, assim, você começa a não existir, aí você vai se apresentar nos lugares, a pessoa pergunta, eu sou fundadora da Flux Institute. A pessoa olha e fala, que mais? Eu sou colunista da Forbes. Legal, vai escrever a Flávia, colunista da Forbes, porque o business em si não existe. Então, tirar essa assinatura de uma grande empresa é um super pênalti no começo, assim, do empreender.